Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Comunidade do Conhecimento. Os desafios para o professor são muitos e se tornam cada vez maiores na atualidade em um mundo tomado por divergências de todas as formas e de liberdade de expressão, com sua essência colocada em xeque. Neste cenário, o professor ainda tem que enfrentar processos judiciais, é algo realmente inaceitável. Intitulado Manual Jurídico do Professor, Como se Defender, o livro é um guia completo criado após crescente judicialização de processos contra profissionais da área. Denúncias de casos envolvendo violência nas escolas subiram 50% em 2023, dados segundo o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Lembrando que a judicialização de casos dessa natureza é uma novidade dos últimos 10 ou 15 anos, quando o autor do livro necessitou deixar de se preocupar apenas com a sala de aula e ficar atento à esfera judicial. Unindo a experiência de 8 anos em sala de aula, o advogado especialista em direito educacional e professor mestre em ensino, Fabiano Ferreira, escreveu um livro para auxiliar outros profissionais da educação a lidarem de forma mais clara com os desafios do ambiente escolar. O autor do Manual Jurídico do Professor, Como se Defender, resultado de 3 anos de pesquisas e estudos aprofundados a respeito do tema, é o meu convidado de hoje. Como você pode perceber, o programa está recheado de conhecimento e muitas informações. Portanto, fica aqui conosco que o Comunidade do Conhecimento só está começando. Os desafios para o professor são muitos e se tornam cada vez maiores na atualidade em um mundo tomado por divergências de todas as formas e a liberdade de expressão, com sua essência, é colocada em xeque. O livro é resultado de 3 anos de pesquisa e estudos aprofundados a respeito do tema. Uma ideia que surgiu a partir de sua iniciação nos estudos da Faculdade de Direito. O tema também virou pauta de palestras ministradas pelo advogado especialista em direito educacional e professor mestre em ensino, Fabiano Ferreira. Sobre o autor, Fabiano Ferreira é advogado especialista em direito educacional e professor mestre em ensino. 43 anos com o seguinte currículo: consultor e professor, mestre em ensino, formação interdisciplinar de professores, especialista em direito penal e processual penal, já publicou diversos artigos científicos na área da educação escolar, já revisou diversos artigos científicos e atualmente está aprofundando os estudos na legislação educacional e nos diversos problemas jurídicos pedagógicos que ocorrem em ambiente escolar. Professor Fabiano, seja muito bem-vindo ao nosso programa Comunidade do Conhecimento. Obrigado, Laine. É um prazer estar aqui na TV Unicesumar para compartilhar um pouco da história desse livro, do que ele trata, e espero que ao final a gente possa ter contribuído de alguma forma para lançar luz sobre os diversos problemas que ocorrem no ambiente escolar. Com toda certeza. E esse é um assunto que ele é relativamente novo, né? Não era muito falado, muito indicado até mesmo para os professores, porque é algo que está acontecendo nesses últimos tempos. E quando surgiu a verdadeira necessidade de se falar, de se fazer um manual para os nossos professores? Bem, Laine, a minha primeira formação é na área da licenciatura, onde eu lecionei lá do ensino fundamental até na pós-graduação durante um bom período, e após algum tempo lecionando, é que eu fui fazer a faculdade de Direito. Quando eu iniciei na faculdade de Direito e comecei a estudar as diversas disciplinas jurídicas, eu comecei a olhar para a minha atuação como professor e a dos demais colegas e comecei a perceber como que a gente, mesmo sem perceber, comete muitas violações no dia a dia do trabalho.
E isso começou a me chamar muita atenção, porque ao passo que eu fui passando os anos na graduação de Direito e observando, estudando mais disciplinas, mais eram os problemas que, quando eu olhava a minha atuação como professor e o ambiente escolar, como que tinha muitas violações. E aí, a partir daí, eu comecei a pesquisar para ver se isso gerava processo judicial, né? Ou se era só uma impressão inicial ali. Quando você cria uma hipótese ali na sua cabeça, umas perguntas, e aí vamos para o campo prático, científico, vamos pesquisar. Então não foi quando você lecionava ainda, Não. foi só a partir de quando você entrou na faculdade de Direito que você via algumas situações e pensava que aquilo já cabia alguma medida. Exatamente. Ah, legal. E a partir desse momento que eu comecei a fazer busca no site jurídico, onde tem relações de processo, decisões judiciais, e eu comecei a fazer busca no sentido, né? Violência contra professor, violência de professor contra aluno, família contra escola. Com esses tipos de buscadores, e comecei a filtrar, eu comecei a perceber a quantidade de processo que tinha. Então, a partir dali, eu comecei a aprofundar os estudos, começar a buscar literatura. E aí, num segundo momento, que eu me deparei com a seguinte situação: quando vai buscar literatura, pesquisa, não se encontra pesquisa específica para tratar dessa temática. A gente encontra, sim, muitos autores falando sobre indisciplina, sobre bullying, sobre divergências que ocorrem ali em metodologia de ensino, estas questões. Mas, para trazer um olhar jurídico sobre a atuação do professor, um exemplo muito rotineiro: quando o professor e o que ele deve registrar num livro de frequência. Aquilo é um documento público. Então, você está preenchendo um documento público que ele pode ser utilizado em algum momento. Na prática, a gente vê profissionais que não preenchem adequadamente, isso é muito comum, profissionais que não preenchem no tempo certo, e isso leva a certas consequências, que muitas vezes até perder um cargo público ou um emprego numa instituição privada, né? Então, assim, essa falta de referências bibliográficas foi algo que bem dificultoso no início da pesquisa e que deu um trabalho maior, porque daí você começa a sua pesquisa meio que sendo a base para outras questões. Então, isso foi extremamente difícil. Foi a partir dessas situações, assim. E você, para que entrasse realmente, para você se embasar no tema, você teve acesso a outros professores, a outros educadores que chegavam até você com algumas informações que você ia buscar para que daí você conseguisse realmente lançar esse livro, fazer essa pesquisa mais aprofundada? Correto. A partir dessa falta de dados na bibliografia específica do que eu estava pesquisando, eu comecei a ter contato com mais professores, locais onde eu trabalhei, que a pessoa tem mais confiança de falar certas situações, e comecei a perguntar sobre os principais problemas que ocorriam nos ambientes escolares, de escola pública, privada. Comecei a ter contato com professores de outras regiões para ver se o padrão era parecido ou não. E a partir dali foi onde eu defini um conjunto de problemas que são os mais recorrentes em âmbito nacional, tanto relatado verbalmente pelos professores, quanto a gente observa em processos judiciais, civil, administrativo ou criminal. Aí foi onde eu compilei os capítulos do livro para cada capítulo abordar esses problemas e principalmente um ponto. Por que esse material ele é único? Porque ele é o único material até hoje no mercado que ele aborda esses problemas sobre um viés jurídico, no sentido de apontar, professor, se acontecer tal coisa, você precisa agir assim. Se você não agir assim, pode ter tal consequência que a lei prevê, tá vendo aqui? Ó? Então eu faço essa dinâmica, tentei traduzir isso, que foi uma maior dificuldade, porque a linguagem jurídica ela tem todas as suas especificidades, a sua complexidade, em termos simples como obrigação, dever, na parte jurídica isso tem outras conotações. Então esse foi um ponto. Para finalizar, Laine, quando estava quase concluindo a escrita do livro, o livro ele foi revisado por 3 professoras que atuam dentro de escolas públicas, para que observasse se tudo está dentro daquilo que é uma realidade vivida na escola.
e por uma advogada que também já foi professora e que ela é especialista na parte de família, direito de criança e adolescente e pôde contribuir para que o material fosse o mais próximo da realidade do professor. Embasado ali na realidade mesmo, né? Isso. Legal, mas esse assunto é maravilhoso e eu tô adorando, eu quero saber mais algumas, situações, saber um pouquinho mais, porque realmente eu não conhecia, é algo muito novo que tem que ser falado, tem que ser mostrado aí para a nossa população, mas antes a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com Comunidade do Conhecimento, que tem como convidado o advogado especialista em Direito Educacional e professor mestre em ensino, Fabiano Ferreira. Dando continuidade com Comunidade do Conhecimento, estou tendo a oportunidade de conversar com o advogado especialista em Direito Educacional e professor mestre de ensino, Fabiano Ferreira, que é autor do Manual Jurídico do Professor, Como se Defender. Professor, continuando então sobre esse assunto, agora uma questão que eu tenho. Antigamente era mais fácil você entrar com um processo, alguma coisa, contra a instituição. Os professores eram mais blindados em relação a isso, porque, querendo ou não, os professores eles nos auxiliam na nossa educação, na vida toda ali. E antes era mais a instituição, eu não via tanto a questão de ser processado professores. E por que disso tudo acontecer nesses últimos tempos? Os dados indicam que tem a ver um pouco com as mudanças que foram ocorrendo após a disseminação, a popularização dos meios de comunicação em massa, das redes sociais, onde as pessoas puderam ter acesso a diversas informações, inclusive de vários advogados que passaram a ter canais de relevância nacional, onde ensina os direitos do dia a dia. Essas questões, com certeza, é um dos fatores. Uma outra questão que também os dados indicam, são questões, como a gente falou aqui até em off, questões, por exemplo, essa crescente que vem aí de uns 10 anos para cá, mais ou menos, de uma polarização das questões ideológicas partidárias, né? Você começar a ver o outro que tem uma outra posição ideológica como um inimigo a ser combatido. Sim. Essa questão, ela acaba refletindo também na relação das pessoas com a escola. Um exemplo, se o professor ele é de um partido X, ele declarou lá na sua rede social lá que ele votou no candidato tal, e o pai de um aluno, ele é do partido oposto e eventualmente acontece qualquer situação no ambiente escolar, isso é muito comum de ser acusado aquele profissional individualmente como que o ato que ele fez está vinculado com a pessoa que ele votou. Que a gente sabe que isso é uma bobagem, não tem nada a ver, não tem respaldo científico esse tipo de acusação. Um outro ponto que soma a isso, que você falou de as situações estarem indo também sobre o professor, é uma questão mais técnica jurídica, né? Porque o Estado ele responde objetivamente pelo dano que os seus agentes causarem, as instituições privadas como essa também, né? Se você no exercício do seu trabalho comete um dano a outra, você vai demandar a instituição. Mas começou a ocorrer uma flexibilização nos precedentes, aonde que não só mais contra o Estado ou contra a instituição, abriu possibilidade em determinados casos de você inserir o profissional, a pessoa também no polo passivo. Entendi. E conforme foi esses precedentes avançando, consequentemente isso é disseminado na sociedade e aí passou a ter ataques diretos contra o profissional. A gente observa mais ainda quando que questões criminais. Isso, infelizmente, é algo, um dado alarmante. A gente não tem um levantamento preciso, mas ele é algo que a gente, com qualquer escola que você conversar com qualquer professor, você vai ouvir o professor falando assim, eu conheço alguém que foi acusado de assédio sexual. Infelizmente, é um tema muito delicado, mas que está sendo banalizado. Eu mesmo já fiz várias consultorias jurídicas para professores que foram falsamente acusados nesse sentido. A pessoa simplesmente chega e fala, olha, o professor, ele me assediou. O que ele fez? Muitas vezes, o professor senta aqui na carteira, fulano, vai para a sua carteira.
esse simples toque é levado à barra da justiça, como colocando a integridade, a honra, a imagem daquele profissional em xeque sobre uma situação. Então isso aí é bem complicado. E é algo absurdo, porque professor são realmente nossos mestres. Eles, juntamente com os nossos pais, ajudam na nossa educação desde a infância até a nossa, o ensino superior, enfim. É algo muito absurdo que tem acontecido. E agora, em relação a dados e tudo mais, é mais... Vamos lá, pais e filhos que entram, os pais que entram por conta dos seus filhos menores, ou já existe também adolescentes, que eu digo não, mas que já estão na sua fase ali do ensino superior, que também entram bastante contra os professores? A gente tem algum dado assim que dá pra gente falar? O que eu posso dizer em relação a isso é o seguinte, que as demandas, elas são concentradas. Por exemplo, na educação infantil ali até o 6º ano, qual que é o tipo de demanda que você observa muito ocorrer? São, por exemplo, questões de mordida entre as crianças, até mesmo por causa do desenvolvimento das fases que a criança passa. Sim. Situações de, eventualmente, criança colocar o lápis e furar o ouvido do colega, no olho. Questões de a criança, por alguma negligência ali do profissional, acontecer algum acidente por ela ir tropeçar, cair, se machucar. Quando a gente entra já na fase da pré-adolescência, adolescência, esse daí as demandas começam do próprio aluno. Ele mesmo, ele chega em casa, como em alguma dessas situações que eu falei há pouco em relação a assédio, fala, olha, o professor me assediou. O que ele fez? Ele tocou de mim em forma indevida. O pai ou a mãe já, nossa, meu Deus, aquele professor, algumas palavras que é até ruim de falar por ser sensível, fez tal ato, aqui já vai lá muitas vezes já para agredir, como ocorreu no Rio de Janeiro. Eu postei esses dias sobre essa situação. Foi lá e já agrediu, causou lesões corporais graves, talvez não chegou a uma situação de morte porque teve intervenção. A pessoa não foi para conversar, perguntar. Para entender realmente. Para entender. Ela já foi no ímpeto de fazer justiça com as próprias mãos. E nesse caso, Laine, uma situação delicada que eu explico é o quê? Que você comete um crime ao tentar defender ou buscar investigar e punir algo que é legítimo. Porque se uma pessoa teve um direito violado, é a justiça, é a polícia que tem o poder que o Estado forneceu para investigar, para ter um julgamento, para que a pessoa tenha direito de se defender e, ao final, eventualmente, haver uma condenação ou uma absolvição daquelas acusações. E que a pessoa possa, mas jamais você ir e cometer esse ato praticando um crime. Ou seja, você vai sofrer por dois lados, porque você vai ser processado por um crime, vai ter gastos em relação a isso, vai ter a sua imagem manchada, vai poder ter a sua ficha manchada, perder oportunidades na vida por causa dessas questões que, naquele ímpeto, que tem a ver um pouco, que a gente também conversou em off, que as pessoas estão tendo dificuldade de conversar para resolver os seus problemas. E isso acaba refletindo ali. Então, os dados nesses dois sentidos. Quando é criança, a mãe, ali geralmente a mãe, ela cria esse transtorno todo. E quando é adolescente, ele fomenta isso, leva para a família, potencializa aquilo e vai em direção ao professor. A gente também já viu alguns casos de professores, às vezes, sendo agredido por motivos banais. Não queria ficar quieto, não queria ficar sentado. Isso mais, óbvio, os adolescentes. Mas tem algo que blinde realmente os professores, que tipo, a instituição, a escola, o Estado consiga blindar esse professor de alguma forma? Olha, é uma pergunta bem complexa de responder, porque aí acaba indo além até da pasta da educação, no caso, uma Secretaria Municipal de Educação ou na Secretaria de Estado da Educação. Então, assim, é uma questão mais complexa. Por quê? Tecnicamente, como você bem diz, historicamente, o professor, ele é uma figura venerada, respeitada. Sim. Não financeiramente, que isso nós nunca fomos. Financeiramente, nós somos a profissão de nível superior a que menos ganha. Basta olhar qualquer concurso público. A gente ganha proporcionalmente menos que qualquer outra profissão de ensino superior. Ocorre que esse respeito, ele não é mais assim.
Aí a gente não consegue delimitar isso, eu nunca vi um estudo que delimitou isso, mas a gente consegue, assim, a grosso modo, a partir dos anos 80, final dos anos 80 para cá, começou a ter essa dinâmica, que é uma dinâmica de você ver o professor como não mais como aquele mestre que ele quer te ajudar a se desenvolver ali como pessoa, ensinando os conteúdos para que você se torne um bom profissional, um cidadão mais completo, que desenvolva suas faculdades mentais. Não, ele passou a ser aquele cara que está dando para o aluno aquela educação que deveria ser da família. Sim. Inclusive, Laine, um dos capítulos é sobre os deveres da família, dos pais, mães, porque isso se perdeu. Isso aí, na prática, hoje, o que a gente observa é que a família, ela delega até a educação particular que deveria ser dela, que é o quê? Você chegar na escola, você saber que você tem que falar sim, senhor, não, senhor. Obrigada. Obrigado. Com licença. Com licença, por favor. Olha, eu cometi tal erro aqui. O que eu preciso fazer para ser corrigido? Respeitar o colega, não pode xingar o colega. Esses valores que é da família. Hoje, isso veio sendo transferido de forma progressiva, não por meio de lei, por meio da cultura, à escola. E a escola, Laine, ela não dá conta sequer de reproduzir os conteúdos que a lei determina que ela tem que fazer. Ela não consegue lidar com essas problemáticas que vão além da sua capacidade, como você falou. Por exemplo, colocar um policial militar, como foi uma medida que foi adotada aqui em alguns estados, dentro da escola, às vezes para residir naquelas casas que nas escolas estaduais antigas sempre tinha uma casa. Aquilo não demonstrou surtir muito efeito em frente a essa demanda, porque a demanda ela é uma demanda social, da forma como você vê a escola e a forma como que você vê o professor. Para finalizar essa questão, a gente vê, por exemplo, um discurso muito inflamado sobre a história do professor doutrinador, inclusive sendo tramitado, tentando ser tramitado, proposta de leis, em alguns estados foram aprovados, estão sendo questionada a sua constitucionalidade, mas, caramba, o professor ele mal consegue passar os conteúdos das suas disciplinas, quanto mais ter tempo para estar doutrinando. E se a gente for ver ao fim, ao cabo, a palavra doutrinação também quer dizer ensinar, né? É tanto que no meio jurídico, doutrinador é aquele cara muito entendido, é um intelectual que estuda muito e que produz livro. Então, no direito, a gente não fala livro de criminal, livro de civil ou disso ou daquilo. A gente fala a doutrina do fulano de tal. Por quê? É os ensinamentos daquele cara que ele é mais sábio do que a média da sociedade e muito mais do que a média dos profissionais. Infelizmente, essa visão, ela veio se perdendo, ainda é muito pouco... Muito deturpado ainda, né? Deturpado. E agora, esse livro, professor, onde a gente consegue encontrar, né, outros profissionais da área que consigam encontrar também para saber e entender os seus direitos realmente? No meu site, fabianopalestras.com.br, vai ter o link para a pessoa tanto entrar em contato comigo para o exemplar físico e também, se a pessoa gosta de ler por tablet, tem o exemplar digital desse material. Muito legal. Olha, o seu trabalho é incrível. A gente discutiria essa pauta por horas, assim, porque eu acredito que seja algo muito importante, né, de ser falado. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns aí pela sua pesquisa, porque realmente colocaram um assunto em pauta de uma forma tranquila e tão didática para que as pessoas entendam. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e estou à disposição para temas mais específicos, porque realmente ele gera muita curiosidade e traz à luz esse problema que os profissionais da educação vêm passando e que, por enquanto, ainda não está tendo uma divulgação mais ampla. Mas vamos mudar isso. Vamos mudar. Obrigado. Obrigada. Já agradecendo a presença do advogado especialista em Direito Educacional e professor mestre em ensino, Fabiano Ferreira, autor do Manual Jurídico do Professor, Como se Defender. Vamos ficando por aqui com o nosso Comunidade do Conhecimento. Nos siga em nossas redes sociais e nos vemos em uma próxima oportunidade.